7, Oséias, capítulo 7, é o texto da nossa reflexão, Oséias 7. O versículo é o de número 11 em diante. Versículo 11 em diante diz assim: porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento. Invocam o Egito e vão para a Assíria. Primeiro vamos parar por aqui, depois a gente continua. Então Deus está reclamando aqui com o povo dele, Efraim, que eles são como uma pomba enganada. Eles invocam o socorro do Egito e eles vão para a Assíria. Primeiro erro aí é invocar o socorro de uma nação, quando Deus é o nosso socorro, não é? Deus diz assim: ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e não buscam o Senhor. Então o primeiro erro deles era não estar buscando o socorro de Deus para buscar o socorro de uma nação. E outra coisa, além de estarem buscando o socorro de uma nação, eles buscavam o socorro daquela nação e ia para outra. Ou seja, eles estavam todos perdidos, tudo desorientado, sem saber o que queria. Igual uma pomba enganada. Já viu uma pomba voando toda desorientada, toda perdida? Resumindo aqui nesse primeiro versículo, eles não sabiam o que queriam, nem com Deus, nem com eles mesmos. Então a gente tem que saber o que é que a gente quer. Primeiramente com Deus. O que é que eu quero com Deus? Porque há pessoas que elas não sabem o que é que elas querem com Deus. Elas ficam desorientadas, perdidas. Ela não sabe se aceita Jesus, se não aceita, se batiza nas águas, se não batiza, se firma com Deus, se não se firma. Ela não sabe o que ela quer. A gente tem que saber o que a gente quer com Deus. E também em relação às nações, no caso o Egito, imagina, ela pede socorro ao Egito, o Egito vem, quando chega lá eles estão na Síria. Ué, se eles não pediram socorro para a gente? Então na vida social, a gente também tem que saber o que é que a gente quer e tomar decisões em relação àquilo, a relacionamentos familiares, a nossa vida futura. A gente tem que saber, mas há muitas pessoas que elas estão como uma pomba enganada, desorientada, perdida, não sabe o que quer. Era o que estava acontecendo com o povo de Efraim, o povo de Deus. Aí no versículo 12 diz assim: quando forem, sobre eles estenderei a minha rede, e, como aves do céu, os farei descer, castigá-los-ei, conforme o que eles têm ouvido na sua congregação. Veja isso. Deus disse assim: eu vou tomar providências em relação a eles. Eu vou castigá-los, conforme o que eles têm ouvido na sua congregação. Eles ouviam a palavra de Deus, mas não servia para praticamente nada. Deus disse: eles têm ouvido, entra no ouvido e sai no outro. Eu vou castigá-los conforme o que eles têm ouvido na sua congregação. A gente ouve a palavra de Deus, o que Deus quer da gente? Deus quer que a gente ouça e pratique aquilo que Ele está nos ensinando. Porque aquilo que nós ouvimos, ela pode voltar para nós a favor ou contra. Porque do momento que eu ouço, eu deixo de ser inocente. No sentido de que agora eu tenho entendimento sobre aquele assunto. Eu tenho compreensão sobre aquilo. Então eu não sou mais inocente. Eles não eram mais inocentes. Deus estava dizendo assim: vocês sabem o que vocês estão fazendo. Então eu vou castigá-los porque não está adiantando de nada. Eu vou lançar uma rede sobre vocês. Olha que coisa séria. A gente andar igual pomba, desorientada e enganada. Versículo 13. Ai deles, porque fugiram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remi, mas disseram mentiras contra mim. Então olha que situação muito estranha para um povo que era de Deus. Primeiro Deus diz aqui, ai deles porque fugiram de mim. Nós nunca podemos fugir de Deus.
Nós temos um caso específico na Bíblia de uma pessoa que ela fugiu de Deus e, com licença da palavra, se arrebentou. Dá para lembrar quem foi? Jonas. Jonas fugiu de Deus, foi parar na boca do grande peixe. Nunca nós devemos fugir de Deus. Deus diz: eles fugiram de mim, eu os remi, mas eles disseram mentiras contra mim. Imagina uma pessoa chegar a um ponto desse, de Deus fazer tanta bondade com ela, praticar tanta misericórdia a favor da vida dela, e de repente ela virar a cabeça e dizer mentiras contra Deus. Imagina uma coisa dessa, coisas que estão tão claras na palavra. Por exemplo, o ato de congregar, de vir à igreja. Existem tantas pessoas por aí que elas dizem assim: eu não preciso ir para a igreja para congregar. Eu não preciso. Eu oro a Deus em casa, eu leio minha Bíblia, isso e aquilo. Isso é uma mentira contra Deus. Absolutamente, é uma mentira contra Deus. Porque a gente vê lá desde o início, na igreja primitiva, que a igreja do Senhor Jesus estava começando na terra, as pessoas congregando nas casas. Iam ao templo, o templo de Salomão, no átrio, para fazer as orações, mas o forte era nas casas, onde elas ceavam, partiam o pão, cantavam louvores, faziam suas orações e eram discipuladas, perseverando na doutrina dos apóstolos. Aí a igreja foi se espalhando, crescendo, ganhando uma outra proporção, a ponto de nós estarmos assim hoje. Não é? Não mais exatamente nas casas, apesar de que existem muitos trabalhos nos lares, mas as pessoas congregarem numa igreja. É necessário congregar. A fogueira, ela só pega fogo se tiver muito carvão junto. Uma pequena fogueira, sei lá, em qualquer lugar, só pega fogo se tiverem muitos gravetos. Congregar isso. Eu estou aqui, você, o outro. A gente se junta ali para orar, para buscar em comunhão, em coinonia, um passando energia, fé, alegria para o outro. Daqui a pouco a gente está pegando fogo. Mas sozinho. Sozinho em casa, lendo minha Bíblia, sem ter contato, comunhão, sem ter aquele ambiente de congregação. E a Bíblia diz: não deixeis a vossa congregação como é o costume de alguns. Já se praticava isso naquela época. É uma mentira contra Deus isso. Mas quantas outras mentiras contra Deus? Outra mentira contra Deus é que a família hoje é descartável. A família é tratada hoje como algo descartável. Junta, se não der certo, cada um vai buscar o seu rumo. E tantas outras ideologias sobre família, mentiras contra Deus. Deus disse: vocês fugiram de mim e inventaram mentiras contra mim. Olha que absurdo. Versículo 14. E não clamaram a mim com seu coração, mas davam uivos nas suas camas. Para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Deixa eu chamar a sua atenção para uma coisa muito importante aqui. Preste atenção. Eles não clamaram a Deus, e aí Deus falou assim, ó: para o trigo e para o vinho, vocês se ajuntam. Assim, ó, para as coisas de vocês, para as coisas materiais, vocês se ajuntam. Para vocês fazerem planejamentos de como ganhar dinheiro, como enriquecer, como isso, como aquilo, vocês se ajuntam. Mas contra mim, vocês se rebelam. Deus estava muito queixoso em relação a isso. Poxa, quer dizer que para buscar pelas coisas deles, eles se congregam. Eles fazem reuniões, marcam encontros, fazem projetos para trigo, para vinho, mas para me buscar, eles não fazem isso não. E quantas pessoas estão nesse passo, nessa caminhada? Muitas pessoas às vezes vão para as suas igrejas obrigado. É exatamente isso. Porque tem aquele peso na consciência. Não, eu tenho que ir congregar. Vou lá pelo menos uma vez por mês. Mal aparece.
Pelo menos uma vez por mês eu vou lá. Mas para o seu trigo e o seu vinho, essas pessoas se reúnem, se planejam, fazem reuniões. Mas Deus diz, mas contra mim, eles se rebelam. É um risco hoje que muitas pessoas passam. E muitas pessoas levam sua família para esse risco, para esse caminho perigoso de se rebelar contra Deus e se juntar só para os seus trigos e para os seus vinhos. Quando ele fala que trigo e vinho, é porque era a matéria-prima de trabalho naquela época, era o que trazia dinheiro, trazia recursos, enriquecia as pessoas. Então por isso que a Bíblia destaca muito trigo e vinho, que eram os símbolos da prosperidade naquela época. Era uma forte maneira das pessoas terem uma renda, era o trigo e o vinho. Aí Deus fala, para essas coisas vocês se reúnem, mas para me buscar, não. Está vendo que coisa séria? Para me buscar vocês não se reúnem, mas para isso aqui vocês se reúnem. Então cuidado que a gente tem que ter, de não estar deixando Deus em segundo, terceiro, quarto, ou último plano, e se reunir para as nossas coisas. Versículo 15. Ó. Eu os ensinei e lhes fortaleci os braços, mas pensam mal contra mim. Olha que estágio chega uma pessoa que ela se rebela contra Deus. E um detalhe que a gente precisa observar é o seguinte, é que às vezes a gente pensa que se rebelar contra Deus é só ser grosseiro no tom de voz. Deus, eu não quero saber mais do Senhor, não. A gente pensa que se rebelar contra Deus é isso, não. A gente pode se rebelar contra Deus amigavelmente, não é? Entre aspas, né, eu estou falando. Porque às vezes a pessoa pensa que se rebelar é só alterar o tom de voz, xingar, e uma porção de coisas, não. Às vezes a gente está se rebelando contra Deus silenciosamente, sem perceber, através das nossas atitudes, de colocar Deus lá em último lugar, e etc e tal. Aí Deus diz assim, poxa, eu ensinei vocês e fortaleci vocês. Para pensar quanta coisa Deus fez na sua vida, na nossa vida, desde o início da nossa caminhada de fé. Deus tanto ensinou, como nos fortaleceu. Não é verdade? Deus nos ensinou e nos fortaleceu. Ele faz isso mesmo. A gente começou lá sem saber de nada, irmãos. E foi crescendo e aprendendo e aprendendo e crescendo. Deus nos ensinando. E à medida que Ele nos ensinava, Ele nos fortalecia. Existem muitas coisas hoje que você só suporta na vida por causa da sua fé em Deus. Se não fosse a fé que você tem em Deus, a força que Deus te deu, você não aguentaria. Tem coisas que você passa na sua família, no seu dia a dia, que você só aguenta estar de pé por causa da força de Deus na sua vida. Se não fosse, meu Deus, eu já teria morrido, feito uma besteira, desistido. Pois é, isso é a força de Deus. E ele diz assim para Efraim e para a gente, eu os ensinei e lhes fortaleci, mas vocês pensam mal contra mim. Você imagina uma pessoa que você faz o bem para ela e depois essa pessoa trata você de forma indiferente. Ela pensa mal contra você. Imagina uma situação dessa. Pois eles fizeram isso com Deus. Eu ensinei e fortaleci vocês. Deus tem te fortalecido. Deus tem nos fortalecido. Hoje estarmos firmes de pé não é mérito nosso. É de Deus. É Ele que nos ensinou e nos fortaleceu. Nunca pense mal contra Deus. Jamais. E aí para encerrar, versículo 16, ele diz, Oséias 7,16. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-me como um arco enganador. Caem à espada os seus príncipes, por causa da violência da sua língua. Este será o seu escárnio na terra do Egito. Olha o que Deus está dizendo. Eles voltam, mas não para mim. Escute, eles foram para a Síria. Eles voltaram para a terra de Israel. Para a sua terra, a terra que eu lhes dei.
mas não voltaram para mim. Você acredita que eu vou lhe dizer aqui uma coisa séria? Deixa eu até colocar um instrumental, Fábio. Você acredita... está aqui, né? Tá certo. Você acredita que tem pessoas que elas voltam para a sua terra, ou seja, voltam a congregar, voltam para a sua igreja, ou para outra igreja congregar para buscar Deus, mas essas pessoas não estão voltando para Deus, estão voltando para a terra, mas não estão voltando para Deus de verdade. Isso é muito sério. Vai lá, aparece, fica lá, meio sem jeito, ouve e tal, pede uma oração, cumprimenta, aparece outra vez, mas não estão voltando para Deus de verdade. É muito perigoso isso. Eles voltam, mas não é para o Altíssimo. Eles voltam, eles até voltam para a terra de Israel, mas não estão voltando para mim. Quantas pessoas voltam para suas igrejas, para congregar, para ouvir a palavra, mas lá no seu interior não estão voltando para Deus. É um puro interesse em alguma coisa do próprio Deus, mas não de ter uma relação íntima e pessoal com Ele. E aí Deus disse, isso aí vai ser o escárnio deles. Isso aí vai ser a vergonha deles. Porque o seu coração não está voltando para mim. Eles voltam para a terra, mas não estão voltando para mim. Era a queixa de Deus. Deus queria que o povo voltasse para Ele, e não apenas para a terra. Irmãos, o nosso ato de congregar, de buscar a Deus na igreja, tem que ser com um coração sincero e verdadeiro. Não pode ser uma coisa superficial, em que eu estou ali, mas o meu coração está distante de Deus. Isso me faz lembrar do que está escrito lá em Isaías, em que Deus fala assim, esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Deus conhece o nosso coração, né? Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. Deus conhece. Deus sabe quando a gente está nele e quando a gente não está. E o que Deus nos pede hoje é isso. Você me busque com todo o seu coração. Não vamos ficar como pomba enganada, tudo desorientado. A gente tem que saber o que é que realmente nós queremos com Deus. Amém? Nós vamos orar agora por nós e pedir a Deus uma bênção para a nossa casa, porque é isso que nós vamos fazer aqui toda quarta-feira. Vamos ficar de pé em nome de Jesus e vamos falar com o nosso Deus, Pai amoroso, Deus perfeito e grandioso, em nome de Cristo. Coloca um instrumental, pastor Souza, do seu mesmo, por favor. Tá certo? Vamos falar com Deus e pedir a Deus que Ele nos abençoe nesta manhã. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Vamos pedir a Deus que Ele esteja guiando a nossa vida, guiando os nossos passos na sua presença maravilhosa, em nome de Cristo. A minha vida está nas mãos de Deus. Os meus problemas, Deus resolverá. Nenhuma situação me desanimará. A minha fé está em meu Jesus. A minha fé está em meu Jesus. Está em meu Jesus. Está em meu Jesus. Está em meu Jesus. A minha fé está em meu Jesus. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui na sua presença, depois de recebermos a ministração desta palavra, Senhor. E nós aprendemos hoje que o povo de Efraim estavam como pombas enganadas. Eles não queriam nada com o Senhor, clamavam ao Egito, mas corriam para a Síria, todos desorientados, sem saber o que queriam, sem saber o que fazer. E o Senhor olhando tudo isso, porque nós precisamos saber o que é que nós queremos contigo, meu Deus. Nós precisamos saber. E essa mensagem fica para nós aqui nessa manhã. Nós precisamos ter consciência do que é que nós queremos com o Senhor. E o Senhor disse que o castigo viria
pelo que eles estavam ouvindo nas suas congregações, mas não estavam praticando, fugiram do Senhor, falaram mentiras contra ti. O Senhor os ensinou, os fortaleceu, mas eles falavam mal e pensavam mal contra o Senhor. E o Senhor disse: isso vai ser o escárnio deles no Egito, isso vai ser a vergonha deles. Meu Deus, longe de nós fugirmos de ti, pelo contrário, nós queremos é te buscar, Senhor, e te buscar com todo o nosso coração, porque o Senhor disse: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Pai, nós queremos deixar claro aqui, neste momento de oração, que nós sabemos o que queremos contigo. Queremos te servir, Senhor. Queremos caminhar com o Senhor todos os dias da nossa vida. Queremos eternidade na tua presença, Pai. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, no santo nome de Jesus, Pai, recebe a nossa vida nas tuas mãos. Derrama sobre cada pessoa do teu Espírito Santo, da tua glória, meu Deus, maravilhosa. Porque nós sabemos o que nós queremos contigo, é te amar, te servir, te buscar a cada dia. Porque não existe outro meio, meu Deus, de se viver em paz, vitoriosamente nessa terra, a não ser contigo. Meu Deus, eu quero também nesse momento de oração abençoar todas as famílias. Pedir, meu Deus, por todos os lares. Quantos lares estão precisando, meu Deus, do teu poder, da tua paz reinante. O Senhor disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas não vou-la dou como o mundo a dá. A paz do Senhor, meu Deus, supera a paz que o mundo tem para nos oferecer. E é essa paz que eu peço para as famílias. Essa paz, meu Deus, que atropela, essa paz que passa por cima de toda a perturbação do diabo, de toda a aflição maligna, demoníaca, que ele traz contra esses lares e contra essas famílias, na autoridade e poder do nome de Jesus. Nós repreendemos, Pai, todo espírito de perturbação, toda força opressora que age nas famílias, e nós ordenamos que saia em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, que a tua paz e a tua bênção reine sobre cada lar, reine sobre cada família. Ouve os pedidos dessas pessoas em favor dos seus lares e derrama, meu Deus, do teu poder infinito. Eu abençoo em oração essas famílias. Pedimos a ti as tuas bênçãos para os nossos lares, porque somos conscientes do que diz a tua palavra: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Então seja abençoado o seu lar e a sua família, a sua vida, a sua caminhada, a sua peregrinação nesta terra. Seja abençoada, para a glória de Deus, em nome de Jesus. E você diga amém e graças a Deus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus, bem bonito. Glória a Deus. Pode sentar, que Deus continue te abençoando.